Um dia em Nazarick. Parte 2. 9h20, hora de Nazarick. No sexto andar da grande tumba de Nazarick. Os mortos-vivos que vagavam pela tumba não estavam à vista, mas animais mágicos, como os controlados por Aura, defendiam esse local no lugar de monstros pop. Esta área, conhecida como a mais expansiva na grande tumba de Nazarick, era em grande parte coberta por uma densa floresta, a ponto de poder ser descrita como um mar de árvores. Dito isto, os antigos membros da guilda Ainz ou Algol foram muito meticulosos quanto aos detalhes. Eles certamente não pintariam essa área de verde e se contentariam. Havia um coliseu, uma árvore gigante, vestígios de uma aldeia que havia sido engolida pela selva, um lago, uma caverna venenosa, um bosque retorcido, um manguezal e um pântano sem fundo, tudo isso acrescentando variedade ao mar de árvores. Recentemente, eles construíram uma pequena aldeia para receber novos residentes. No centro desse mar de árvores havia um grande lago, ainda era menor que a área do lago subterrâneo no quarto andar, que não era cercado por floresta, mas por pastagens. Porém, a pastagem e o lago eram relativamente pequenos quando comparados com a totalidade do sexto andar, que era grande o suficiente para seus propósitos. Seus residentes, o primeiro deles era Aura, guardiã de andar. Ela montou facilmente em cima de um lobo gigante com pelo negro. O simples movimento foi o suficiente para dizer que ela tinha muita experiência em fazer isso. Todavia, isso era apenas esperado. Afinal, quando patrulhava essa grande área, ela preferia fazê-lo enquanto cavalgava as feras mágicas sob seu domínio, embora correr por conta própria fosse bastante fácil dadas suas habilidades físicas sobrenaturais. Havia duas outras mulheres. Uma delas era a supervisora guardiã, Albedo. Ela não estava usando o habitual vestido branco de sempre, mas a armadura de placas pretas que vestia para o combate. No entanto, ela não estava carregando sua arma ou escudo. A outra era Chaltear, que parecia a mesma de sempre. Seus olhos tinham um olhar estranho que flutuava entre desinteresse e prazer. Vamos começar, venha, minha montaria. A habilidade que Albedo usou se chamava Invocar Bicórnio. Uma fera mágica emergiu do nada, tão negra quanto a armadura que ela usava. Esta fera tinha crina e rabo branco e parecia um cavalo. Estava equipado com uma armadura de placas, rédeas e uma sela. Era um pouco menor que um cavalo. No entanto, sua presença era muito mais opressiva do que a de um cavalo comum. A diferença mais definidora poderia ser encontrada em sua cabeça. Lá, encontrariam dois chifres que se projetavam para frente. A primeira resposta à fera mágica que apareceu de repente veio de Aura, que sabia mais sobre tais criaturas. Oh! Não é como um bicórnio comum. Seus chifres são grossos e parecem muito fortes também. Fufu. Albedo riu e completou. Exatamente. Este bicórnio foi reforçado pelas minhas habilidades em War Bicorn Lord. Bem, na verdade é um bicórnio de nível 100. E isso pode voar, é? Não, não pode. É praticamente o mesmo que um bicórnio normal. Ele não tem nenhuma habilidade especial, apenas melhora a resistência, força e destreza. Então não pode aprimorar de verdade sua montaria sem as habilidades de equitação. O ruim é que suas habilidades especiais são bem fraquinhas, isso pode acabar te dando problemas se entrar numa batalha de nível 100. Correto. Porém, posso compensar isso usando minhas habilidades para proteger esse meninão, para que ele possa lutar por períodos mais longos. Mas isso não significa que vai desperdiçar seus recursos nisso, Arinsu. Vai ser um grande incômodo em combate, não é? Por que não aprimorar seu equipamento? Eu ouvi que monstros do tipo montaria podem ser equipados com bardado e ferraduras e assim por diante, Arinsu. Sim. É possível alterar o equipamento de montarias conjuradas através de habilidades. Está relacionado com a pergunta de antes, Aura. Por exemplo, eu poderia equipá-lo com ferraduras que garantam o voo e ele seria capaz de voar. No entanto, eu já dei itens mágicos para aumentar a velocidade, é realmente uma decisão difícil. Albedo deu um leve toque no flanco da fera mágica. Talvez ela tivesse usado muita força, mas o bicórnio estremeceu. Não havia como uma fera mágica que ela invocar fosse desequilibrada portanto. Assim como Albedo franziu a testa enquanto se perguntava se ele estava brincando, Aura fez uma pergunta.
E ele tem um nome? É um bicórnio? Isso não basta. Não tô falando da espécie, tô falando do nome dele mesmo. E precisa de um. Ela olhou para Chaltear por sua reação. A vampira não disse nada, simplesmente encolheu os ombros. Certamente precisa de um, não? Não é seu bichinho de estimação, Albedo. Bem, não é realmente meu bichinho de estimação, além disso, eu realmente invoco o mesmo toda vez. Ao ouvir a pergunta de Albedo, Chaltear teve uma ótima ideia, que decidiu compartilhar. Que tal perguntar ao Kyouko Arinsu? Ele é bom em conjurar familiares, então deve saber bastante coisa relacionada a isso Arinsu. Me dá um tempo. Ele é um membro de Nazarick, e sei que não deveria odiá-lo, mas... Ah, pois é. Não acho que fazem por maldade, mas elas sempre rastejam nas roupas. Ouvir dizer que a Entoma faz umas visitinhas lá às vezes. Que asqueroso! Pare de falar disso, me faz sentir comichões, aquele lugar é uma casa de horrores. Eu posso estar no comando daquele andar, mas sinceramente não quero entrar lá Arinsu. Ei, Chaltear, sabia que a Entoma chama lá de lanchonete? Que? Sério mesmo? Nossa! Eu não quero mais chegar perto da Entoma. Albedo sentia o mesmo. Ela não queria abordar ninguém que pudesse chamar aquilo de um lanche. Assim que o clima começou a ficar estranho, Aura decidiu levantar a voz e limpar o ar. Enfim, por que não dá um nome para ele? Tudo bem. Se acha que nomear é melhor, então eu o farei. Albedo murmurou para si mesma quando caiu em contemplação. Já que ela nomearia sua montaria, então, obviamente, tinha que dar um nome que não iria constrangê-la. Ela pensou em várias palavras e frases, e então um flash de inspiração a atingiu como uma música surgindo em sua mente. O que está murmurando Arinsu? Ah, perdão. Disse Albedo, como se tivesse acabado de acordar de um sonho e completou. Bem. Se o Ain-sama permitir, eu gostaria de dar um nome que represente como me sinto quando o vejo. Topo do mundo. Esse é um bom nome Arinsu. Topo do mundo? Está tentando dizer que o Ain-sama é isso? Albedo sorriu, mas não respondeu. As sobrancelhas de Chaltear se ergueram em um ângulo perigosamente inclinado. Quando a tensão cresceu no ar, foi Aura quem teve que quebrá-la, como de costume. Ah, acho que serve, né? Já que deu um nome para ele, vamos realizar o próximo experimento. Claro. Tendo sido tratada como uma criança fazendo birra, Chaltear estreitou os olhos e olhou para Albedo quando ela se virou para o bicórnio e colocou um pé nos estribos. Albedo montou nele com uma graça que não parecia ter vindo de alguém vestindo uma armadura. No momento em que tocou a sela, pôde sentir o corpo do bicórnio tremendo quando se tocaram. O que foi? Albedo não pôde deixar de exclamar. Ela não conseguia pensar em nenhuma razão para que este bicórnio de nível 100 ficasse trêmulo. De repente, ela se lembrou do que aconteceu quando deu um tapinha no bicórnio. Algum problema ocorreu? Se fosse esse o caso, então qual seria a causa? Aura. Chaltear. Algo estranho está acontecendo com o meu bicórnio. Poderiam me ajudar a descobrir o porquê? Nesse momento, o bicórnio começou a tremer. Parecia que não podia mais ficar de pé. As duas observaram e perceberam que havia algo de anormal acontecendo aqui. Acho melhor você descer primeiro, Albedo. Tudo bem. Depois de ouvir Aura dizer isso, Albedo finalmente respondeu saltando da criatura. O bicórnio oscilante rapidamente desmoronou. Estava ofegante e as partes visíveis de seu pelo estavam brilhantes devido ao suor. Albedo, andou engordando Arinsu? Chaltear não estava dizendo isso para tirar sarro dela. Qualquer observador teria pensado a mesma coisa. Que grosseria! Estou sempre controlando meu peso porque tenho mais músculos do que a maioria. Será que os músculos dele ficaram mais fracos porque não cavalga regularmente? Sabe, eu sempre dou umas voltas com os meus, costumo levar eles nas patrulhas pelo sexto andar. É? Como assim? Mas o invocar bicórnio não o faz diferente de outros animais? Não há como ficar mais fraco. Quer que eu monte ele para ver? Sinto muito, mas não vai funcionar. Por ser a minha montaria, ninguém mais pode montá-lo. Se alguém tentar, ele irá automaticamente se desconjurar. Acho que perguntar não tira pedaço, né? Ei, bicórnio-san, por que tá agindo assim?
Aura fez uma pergunta. Não era que Aura pudesse falar com cavalos, mas feras mágicas como os bicorno deveriam ter uma inteligência muito alta, então Aura esperava que entendesse a fala humana. Naturalmente, o bicorno não podia falar, então tudo o que podia fazer era relinchar como um cavalo. Não pode falar, nem pode escrever também, né? O bicorno relinchou afirmativamente. As três se entreolharam. Aura, tem alguma habilidade capaz de mudar isso? Não. E que tipo de habilidades acha que eu tenho? Já te disse todas as minhas habilidades aquela vez lá que conversamos, vai dizer que esqueceu. Supervisora guardiã do ONU. Ara, então como costuma se comunicar com o Fenrir? Eu só digo para ele fazer isso e aquilo e pronto. E isso não é se comunicar com ele? Acho que se tentar você deve ser capaz de se comunicar com o meu bicorno, ou tem algo a mais? Só porque consigo conversar com meus animaizinhos, não significa que eu possa falar com todos. Já até tentei em outros. Os Lizardmen têm um animal de estimação chamado Rororo, algo assim. Eu não sei o porquê, mas não consigo falar com ele de jeito nenhum. As três se entreolharam mais uma vez. Já que estamos sem saída, o único para o qual podemos contar é com o Demiurgo Arinsu. Infelizmente ele está trabalhando fora sob as ordens de Ain-sama. Ele não passa muito tempo em Nazarico ultimamente. Eu posso entrar em contato com ele, mas para ser honesta, realmente não quero consultá-lo se não for algo relacionado ao trabalho. Um olhar de ciúme apareceu nos olhos de Chaltear e Aura. Demiurgo, que trabalhava arduamente para seu mestre, era o objeto da inveja dos guardiões. Ah, eu realmente invejo ele. Eu sei que a defesa de Nazarick é um trabalho importante, mas se ninguém invadir, não teremos a chance de mostrar do que somos capazes, e isso me faz pensar se sou realmente útil. Eu quero sair e realizar algo para que eu possa trabalhar arduamente para o Ain-sama. Eu só cometo erros, Arinsu. Relaxa, Chaltear. Sinto que vai ter a chance de se mostrar útil pro Ain-sama em breve, ou melhor, tenho certeza. Só precisa ser um pouco mais inteligente, senão complica. Aura, não acha que isso é um pouco severo? Ah, mas é verdade, ela deu muitos problemas. Por isso produzir resultados dignos de uma guardiã. Chaltear cerrava os dentes e, de repente, seu rosto se iluminou, como se uma lâmpada tivesse se acendido acima da cabeça. Por que estão falando mal de mim, Arinsu? O que eu queria dizer era que, já que o Demiurgo não está por perto e não podemos perguntar a ele, então eu lhe daria uma ajuda. Bem, já que não tenho escolha, procurarei por você. Chaltear tirou um livro. Parecia grosso e pesado, como se tivesse 1000 páginas no mínimo. No entanto, para Chaltear, que parecia uma garota por fora, mas que o mesmo não se refletia por dentro, seu peso não era quase nada. Oh! Não me diga que é. Um tesouro conferido a você pelo Ain-sama. Não foi apenas Aura. Até mesmo Albedo olhou para Chaltear com ciúmes. De fato. Enciclopédia Biperoroncino-sama. É minha recompensa por completar as ordens do Ain-sama Arinsu. Mesmo isso sendo mais um prêmio de consolação do que reconhecimento, para Chaltear era a melhor forma de elogio e ela sorria de satisfação. Ou melhor, isso foi apenas natural. Um item de seu criador era mais valioso do que qualquer forma de incentivo. Este livro fora chamado a Enciclopédia. Era um item que todo jogador recebia depois de iniciar o jogo, e não poderia ser roubado ou perdido, a menos que seu dono decidisse descartá-lo. Além disso, era único. Yggdrasil era um jogo de apreciar o desconhecido, e esse item poderia ser considerado uma expressão física do desejo dos desenvolvedores de transformar o desconhecido em conhecido. Isso porque a enciclopédia registrava os dados visuais de todos os monstros que um jogador já havia encontrado. No entanto, não exibia estatísticas, as pontuações de habilidade dos monstros, mas apenas sua aparência e nome típicos. Se fosse um monstro da mitologia, também exibiria os conteúdos relevantes do mito em questão e outras informações relevantes. A fim de fazer uso efetivo deste item em formato de livro, seria necessário inserir pessoalmente a informação que alguém havia reunido no livro. Tais informações incluíam as habilidades especiais de um monstro ou suas fraquezas e assim por diante.
A enciclopédia que Chaltear possuía pertenceu ao homem chamado Peroroncino, e foi ele quem digitou os dados dentro daquele livro. Ainz lembrou que ele havia deixado este item na tesouraria quando desistiu do jogo, e assim, Ainz o entregou para Chaltear. Contudo, muito do conteúdo que o Peroroncino adicionou foi apagado. Era como se Peroroncino tivesse medo de deixá-lo para trás, portanto o rasurou. Como resultado, o item não era muito útil, mas Chaltear não se importava com isso. Era um item que seu criador já usou. Isso era o que importava. Bi. Chaltear murmurava enquanto folheava as páginas. Aura e Albedo se inclinaram para dar uma olhada, mas Chaltear usou seu corpo para encobrir o livro e depois deu alguns passos para trás, antes de fixar as duas no lugar com um olhar penetrante. Tá, né? Até porque eu também tenho um bracelete que a Insama me deu de presente. Aura gentilmente acariciou seu bracelete de prata. Da mesma forma, Albedo acariciou o anel em seu dedo indicador esquerdo. No entanto, ela não foi a única a receber esse anel. Eu quero uma recompensa especial para mim, algo que seja só meu. Eu quero um presente especial do Ainsama. Assim que Albedo começou a acariciar seu abdômen, Chaltear exclamou. Parece que ela encontrou a página que estava procurando. Bicorno. Achei, me deixe ver. Chaltear de repente congelou e olhou em choque, em seguida, olhou para Albedo. O que foi? Descobriu o quê? Albedo questionou nervosamente Chaltear quando ela olhou para o livro novamente e leu a entrada. Uma espécie mutante de unicórnio. Assim como os unicórnios devem estar associados à pureza, os bicornos estão associados à impureza. Os unicórnios só permitirão às donzelas puras montá-los, mas, inversamente, os bicornos nunca permitirão donzelas puras montá-los. Enquanto Chaltear lia essa parte, os olhos de Aura ficaram tão arregalados que pareciam cair das órbitas. Impossível, então a Albedo é? Como assim impossível? O que você acha que eu sou? Você não é uma sucubus, Albedo. Sucubus. Chaltear parecia estar confusa e começou a procurar por sucubus na enciclopédia. Isso mesmo, eu sou uma sucubus. Mas eu não tenho experiência com homens, vai me julgar agora? Eu sou a supervisora guardiã, então estou sempre presa no salão do trono. Eu quase nunca me encontro com mais ninguém. Além disso, a Insama nunca me chamou para a cama dele, eu prefiro morrer do que me entregar para qualquer outro homem que não seja o Insama. Albedo baixou a cabeça e então de repente ela levantou novamente. Bem, posso assumir que você também é. Albedo olhou para Aura que confirmou. Se Aura não fosse assim, haveria um problema enorme. E você, Chaltear? Nenhuma com homens Arinsu. Mas não posso dizer o mesmo sobre mulheres. Aura não entendeu por um momento e inclinou a cabeça. Então, ela pareceu entender, porque franziu a testa e disse credo enquanto seu rosto se contorcia e dizia sem palavras não, valeu. Ah! É porque não há bons homens por perto Arinsu. Eu gosto dos mortos, mas cadáveres em decomposição não podem ficar, entenderam? Né? Nem venha procurar aprovação pro meu lado, Chaltear. Seus fetiches são muito esquisitos e eu não consigo e nem quero entender isso. As três se entreolharam e então simultaneamente desviaram os olhos. Elas concordaram silenciosamente em terminar este assunto aqui. Enfim, pelo menos sabemos o porquê eu não posso montar um bicorno agora, não posso acreditar que era por isso. O rosto de Albedo se torceu em infelicidade. O bicorno pensou que tinha sido repreendido e se encolheu. É praticamente como isolar parte da sua força, Albedo. Ainda assim, não é como se você fosse realmente boa em combate em montarias Arinsu. É apenas uma habilidade que você não pode usar, não? Se não pode montar seu bicorno, então que tal uma das feras da Aura Arinsu? Talvez um unicórnio sirva. Ainda não tenho esse. Mas eu quero um. Fiquei sem alternativas, então? Acho que não vai dar para evitar. Vou pedir ao Ainsama para me ajudar a resolver esse problema. Todas concordam? O sorriso de Albedo parecia dizer às outras duas que não havia melhor maneira do que essa. Isso é golpe baixo Arinsu. Albedo unfou em Chaltear e continuou. Que rude, Chaltear. Isto é necessário para que eu faça pleno uso de meus poderes como supervisora guardiã de Nazarick a serviço de Ainsama.
Fufufu. Uf. Então não pode obter o amor do Ainsama sem usar subterfúgios como desculpas, é o fracasso de uma mulher Arinsu. Pois está praticamente dizendo que não pode ganhar de mim apenas com seu charme. Hã? Ambas se encararam. Aura, não aguentando mais, disse. Vocês duas estão com esse papo estranho de novo, deixem isso para depois, que tal? Tá parecendo que falam outra língua quando entra nesse assunto. E até porque não é como se isso fosse causar problemas agora. Não pode conjurar outras montarias, Albedo. Eu tenho um item mágico que pode conjurar um corcel. Já tá bom demais, né? Quer mais o quê? Usar um item mágico para conjurar uma montaria requer que eu mude meu equipamento ou tire o item, então é mais esforço do que conjurar uma montaria com uma habilidade. E este bicórnio tem um poder de luta muito maior. Então é só fazer o bicórnio receber os ataques do inimigo e usar esse tempinho que ele comprar para invocar seu corcel. Isso é o beabá para um domador de feras. Parece que é o que me resta fazer. Quer dizer que se tornou mais fraca, Albedo Arinsu. Pelo menos poderia falar de um jeito que evita parecer que está rindo do infortúnio alheio. Mas você não se delicia com o meu sofrimento também, Albedo Arinsu? Eu não. Você sim. Ambas ficavam nesse vai e vem. Fala sério, não aguento mais vocês duas. Ei, parem com essa bobajada agora. Que tal ir para outro lugar? A Insama deu um dia de folga pra gente mesmo. Albedo concluiu que ela tinha razão e Chaltear, que estava discutindo com ela, também assentiu. No entanto, ele nos pediu para tirar uma folga, mas o que devemos fazer? Fomos feitas para proteger a grande tumba de Nazarick e trabalhar para os seres supremos. Trabalhar é a nossa vida. Mesmo assim, quando a Insama quer que descansemos, temos que descansar Arinsu. As três se reuniram aqui porque seu mestre lhes disse: todas vocês trabalham arduamente todos os dias. Como o tempo livre como esse é difícil de ser conseguido, vocês, guardiãs, devem se organizar para saírem e se divertirem juntas. A gente se divertiu bem, quer dizer que não tem mais nada para fazer? Ou será que isso que a gente fez conta mesmo como diversão? Ainda não sei bem. Claro, nos divertimos um pouco, mas ainda tenho minhas dúvidas. Já sei, o que costumam fazer? Eu patrulho do primeiro ao terceiro andar. Então eu recebo relatórios dos guardiões de área, ou eu verifico a prontidão do andar inteiro Arinsu. Se eu tiver tempo, tomo um banho ou faço um tratamento facial. Estou surpresa que seja tão trabalhadora. Como assim surpresa Arinsu? Banho, e você, Aura? Quando o Mari tá no Coliseu, eu patrulho a floresta. Um grupo de recém-chegados tá morando lá. Então eu vou pra casa e durmo, acho que só. É isso. Os rostos de Aura e Chaltear estavam cheios de surpresa. É isso, é isso. Os recém-chegados que mencionou devem ser os moradores da aldeia que foi construída neste andar, é isso? Ainda não estive lá. Vamos juntas. É? Sério? E você, Chaltear, já foi lá antes? Sim, Arinsu. Sério? Quando ela viu o olhar perplexo no rosto de Albedo, Aura explicou. É que os outros guardiões já vieram ver. O primeiro foi o Cocytus, veio para ver os Lizardmen. Demiurgo veio também para verificar a situação. Os outros também aparecem de tempos em tempos. Vamos lá dar uma olhadinha, ué. É pertinho. 9h38, hora de Nazarick. A aldeia construída no sexto andar de Nazarick era pouco mais do que uma fileira de 10 casas de toras. Mal se qualificava como um assentamento. Havia um campo de cultivo no lado direito da aldeia, e do lado esquerdo havia um pomar que era várias vezes maior que o campo de cultivo. Naturalmente, era cercada por florestas e, quando se olhava de baixo para cima, podia parecer um buraco na floresta, o chamado buraco verde. As árvores aqui haviam sido derrubadas e depois escavadas pelas raízes, de modo que, à direita, o solo deveria ter sido irregular. No entanto, o terreno da aldeia estava artificialmente nivelado. Esse foi o efeito da magia de Mari. Muitos seres eram vistos trabalhando no pomar. A primeira pessoa que viram foi uma fêmea de aparência humana, cuja pele era tão lustrosa quanto uma casca de árvore. Ao lado dela havia uma criatura que só poderia ser descrita como uma árvore ambulante. A primeira era uma dryad, enquanto o segundo era um monstro conhecido como Trent.
O treant colocou a dryad em suas mãos semelhantes a galhos e a levantou até chegar à copa de uma árvore frutífera. Também tem uns 10 lizardmen ou mais morando aqui. Às vezes eles vão pro norte, naquele lago que a gente tava, vão lá se divertir. Não é como se vivessem na água ou algo assim. É meio estranho. A aldeia é maior do que a última vez que vim. Parece haver mais residentes também em Arinsu. Sim. Isso porque algumas espécies que foram autorizadas a entrar em Nazarick depois que a gente conquistou a grande floresta de Tob. Espécies que foram autorizadas a entrar em Nazarick, eu lembro que as condições eram: têm que ser heteromórficas, não precisarem de comida, e precisam ser bem-humoradas, certo? É, segundo o Ain-sama. Mas essa condição de não precisar de comida tá mais para ser autossuficiente. As dryad e os treants absorvem nutrientes da terra, por isso não precisam comer. Porém, será ruim se os nutrientes da terra acabarem ou se não chover. Oh, Mari faz chuva com magia? Ou é um item Arinsu? Agora o Mari tá responsável por isso. Mesmo com a restauração dos nutrientes da terra. Algumas magias permitem grandes colheitas, e eu ouvi que essas magias podem restaurar completamente os nutrientes da terra. As dryades e os treants dizem que é tão gostoso que tem que se conterem para não comerem demais, acabariam engordando, mas não sei como é o gosto. Enquanto Chaltear conversava com Aura, Albedo examinou lentamente a aldeia com um olhar frio e clínico reservado para examinar os experimentos. Então, uma tênue emoção brilhou em seus olhos pela primeira vez. Ara? Aquele é o Souls-chefe nos campos? O que ele está fazendo? Elas olharam ao longo de sua linha de visão e lá, dentro de um trecho de terra cercado, aparentemente se escondendo atrás de um grande talo com frutos vermelhos crescendo por toda parte, havia um monstro parecido com um cogumelo se mexendo. Analisando mais a fundo, ele estava vestindo roupas que poderiam ficar manchadas enquanto colhia frutas vermelhas. É ele mesmo. Às vezes ele vem aqui colher uns ingredientes, tem umas plantas que ele cultiva também. Vamos lá dar um oi. Albedo e Chaltear se entreolharam. Depois de verificar que nenhuma das duas estava contra isso, e que estaria tudo bem, desde que não interferissem no trabalho dos colegas, elas foram dar uma olhada. O oi trabalhando até suar como sempre, né? Quando ouviu a voz alegre de Aura, Souls-chefe levantou a cabeça para olhar para as três. Bem, meu corpo não transpira. Souls-chefe grunhiu como um homem velho quando se levantou endireitando as costas. Embora ele estivesse debruçado em uma postura de trabalhar nos campos, o fato de não ter cintura, seu corpo tinha a mesma espessura de cima a baixo, então não havia uma parte dele que fosse rapidamente identificável como uma cintura, não as ajudava a saber se suas costas doíam ou se ele tinha mudado de disposição. Depois disso, Souls-chefe girou o pescoço, como alguém com dores no ombro. Sua cabeça era como um chapéu de cogumelo, revestido com algum tipo de líquido vermelho arroxeado que parecia poder pingar a qualquer momento, mas o fato era que era muito sólido e misteriosamente elástico, parecia cola seca, então não havia como escorrer ou espirrar ao redor. Por acaso isso são tomates? Albedo parecia interessada no que Souls-chefe estava segurando e por isso perguntou. Ele trouxe as frutas diante de seus olhos e balançou a cabeça, confuso. Realmente são tomates. Mas tomates normais. Não são do tipo que explodem depois de absorver a luz do sol, nem atacam pessoas ou irradiam luz dourada quando os abre. São tomates comuns. Ou seja, são tomates comestíveis, amplamente disponíveis e comuns? Exatamente. Eu não tenho as habilidades especiais necessárias para cultivar vegetais que podem produzir efeitos especiais. Dado o seu interesse por estes tomates, posso assumir que está interessada em pratos com tomate? Infelizmente, só posso fazer bebidas. Não, eu estava simplesmente perguntando por curiosidade. Acredito que a Chaltear é quem quer comer pratos com tomate. Por que todos acham que vampiros gostam de suco de tomate Arinsu? Mesmo que os mortos-vivos comam alguma coisa, eles não receberão nenhum benefício. Há muitos aqui em Nazarick que não precisam comer. Graças a certos itens, a maioria dos NPCs não precisava comer ou beber. As coisas são assim. Comida e bebida só aumentariam as despesas de sustentar Nazarick.
Teríamos que gastar muito dinheiro se todos comessem tanto quanto suas feras mágicas. Ah, não seria melhor eu trabalhar fora e ganhar algum dinheiro? Não há necessidade disso. Isso porque o Ain-sama e outros seres supremos fizeram cálculos cuidadosos ao construir esta tumba para equilibrar renda e gastos. Oh, então é por isso que Ain-sama decretou que apenas espécies autossuficientes poderiam entrar aqui. Dessa forma, independentemente de quantos entrassem, o saldo de renda permaneceria intacto. Arinsu. Não sabia disso? Albedo olhou para cada um dos aqui presentes. Que vergonhoso. Não entender o lugar que estava protegendo é um problema muito grande. Tirarei algum tempo no futuro e explicarei tudo para você em detalhes. Albedo suspirou, então casualmente observou os campos. Foi então que percebeu que havia visto as folhas de uma fileira de certas plantas antes. Aquelas cenouras, não, são cenouras mágicas? Não, não é isso. Não ouviu falar deles antes, supervisora dono? Creio que não, o que é? Os olhos de Sous Chef se voltaram para Aura. Ah, ela não, claro, não falou sobre eles. Então, o que faremos, Aura-sama? A senhorita vai chamá-los? Certamente deve tê-los treinado agora. Apenas um pouquinho, até mandei o relatório. Aura sorriu maliciosamente. Então, ela respirou fundo e gritou. Vida longa a Enzo Algono. De repente, a fila de folhas reagiu às palavras dela e começou a se mover. Eles balançaram vigorosamente de um lado para o outro, depois se retiraram da terra e suas raízes parecidas com cenouras apareceram na superfície. Eles se pareciam com os ginseng asiáticos, mas eram nitidamente diferentes deles. Eles tinham 4 membros distintos e moviam-se deliberadamente e não por reflexo. As partes mais altas das raízes, perto do caule, tinham cavidades e sombras que pareciam olhos e bocas. Os olhos de Chaltear se arregalaram e ela falou o nome desses monstros. Seriam mandrágoras Arinsu? Não lembro de ter algo assim em Nazarick. Ah, então são eles. Eu vi o relatório, mas esta é a primeira vez que eu pessoalmente vi um. As mandrágoras cantavam vida longa a Enzo Algono, vida longa a Enzo Algono, ao se formarem em fileiras. Só que não são muito espertos. Os parentes deles, tipo os Galgemlin, Alrunas e Alraunes, devem ser mais espertos, mas não encontrei nenhum quando fiz uma busca rápida na floresta. Mas sei lá, a floresta é grande, então talvez tenha em algum lugar. Fora que tem uma caverna subterrânea enorme que leva até as montanhas. Parece que tem um assentamento de Miconid lá, mas ainda não fui ver. Ainda assim, ensiná-los a falar assim deve ter sido difícil. Estou muito impressionado. Sous Chef explicou enquanto pegava uma das mandrágoras que estavam alinhadas. A mandrágora mexeu e remexeu. Aparentemente ter seu caule agarrado era bem dolorido. Vida longa a Enzo Algono. Vida longa a Enzo Algono. As mandrágoras romperam suas fileiras para cercar Sous Chef, como se para protestar contra os maus tratos de seu amigo. Durante esse tempo, eles diziam a mesma coisa de antes. Perdoe minha grosseria. Aura-sama, a senhorita pode pedir para voltarem? Beleza. Voltem. Sous Chef gentilmente colocou a mandrágora de volta no chão, e as outras a seguiram enquanto se arrastavam de volta para os buracos que haviam ocupado antes. Em apenas alguns segundos, as mandrágoras voltaram aos seus recônditos, como se estivessem hibernando. É como um chamado animal. Pode-se dizer que sim. Eles só repetem como papagaios imitando. Nem sabem o que estão dizendo. Aparentemente, há um nível mínimo de inteligência, abaixo do qual não se entende a fala. Mas há investigações a serem feitas, isso segundo o Demiurgo Sama. Estou simplesmente repetindo o que ouvi. Disse Sous Chef. A propósito, Albedo, posso te fazer uma pergunta, Arinsu? Como guardiã, não é ruim que você não saiba sobre os recém-chegados. E se um espião aparecesse com eles, Arinsu? Antes que Albedo pudesse responder, alguém fez uma objeção. Você é uma piadista, em Chaltear. É verdade que o 6º andar é muito grande, é natural que pense que a captura e abate de intrusos seja difícil. Seria um saco se conseguissem escapar do Coliseu correndo para todos os lados feito aranhas. Seu sorriso ficou vazio e seus olhos tão frios como o gelo.
Mas não acha que tá fazendo pouco caso de mim? Aqui é o meu terreno de caça. Mesmo se cada um for para um lado, eu posso caçar e matar um por um num piscar de olhos. E mesmo se alguém conseguir escapar do sexto andar e tentar prejudicar o Ainsama, primeiro teria que passar pelo mundo infernal do sétimo andar, sem falar no oitavo andar que é intransponível. E se for para sair, teria que passar pela vastidão gelada do quinto andar, as águas escuras do quarto andar e, por fim, restaria os andares que é responsável. Acha mesmo que é possível? Chaltear sacudiu a cabeça. De modo nenhum, Arinsu. É o que eu tô falando. Então não precisa se preocupar, não importa quantos recém-chegados venham para este andar. Aura tirou as palavras da minha boca. Ainda assim, há um plano acontecendo agora para reunir todos os tipos de criaturas aqui. Hã? Não é só os monstros do tipo planta? Quando ela ouviu a indagação surpresa de Aura, Albedo sorriu e respondeu. Era assim no começo, mas depois de alguma observação, descobrimos alguns problemas graças ao seu árduo trabalho Aura, e do Mari também, de modo que o plano foi alterado e melhorado. Mas esta é apenas uma fase do projeto, não há nenhuma garantia de que vai ser colocado em prática. Creio que por isso, mesmo uma guardiã de andar como você ainda não foi informada. Albedo disse-lhes para manter em segredo e, em seguida, descreveu o plano. O nome do plano é Projeto Utopia. É um projeto de grande escala começando com a base secreta que a Aura construiu. Seu estágio final é reunir monstros que podem conviver com humanos e trazê-los para morar aqui. E essa parte aí, porque ficar junto com humanos é uma condição? Albedo sorriu, como se dissesse eu sabia que perguntaria. Aquele sorriso parecia até meio malvado. Essa é a engrenagem mor do plano, o foco do projeto Utopia. Sendo sincera, achei meio difícil. Nazarick é um refúgio para os seres supremos, o fruto do trabalho deles. Qual o motivo desse nome Arinsu? É a fim de deixar o mundo exterior acreditar que pode coexistir com outras raças. Ah, tá, então é por isso Arinsu. Ai, acho que de novo a Chaltear não entendeu na dica de nada. O rosto de Chaltear estava preenchido com uma expressão que poderia quebrar um amor de milhões de anos de idade. Ela olhou com raiva para Aura. Acha que eu sou uma retardada Arinsu? Calma aí, Chaltear. Só pensar um pouquinho antes de perguntar as coisas, que tal? Por favorzinho, pense a respeito. E, de fato, por apenas um momento, Chaltear pensou em tudo o que ela tinha dito e feito até agora, e suas pupilas se alargaram como a de um peixe morto. Depois disso, seus olhos percorreram todos os lados, como se estivessem a ser atiradas em ondas de tempestade. Depois de ver seu estado absolutamente patético, Albedo graciosamente conduziu a conversa de volta aos trilhos. Enfim, o Ainsama sugeriu este plano. Quando discutimos sobre o sexto andar, Ainsama uma vez mencionou que gostaria de coletar vários monstros. Certamente alguém com uma compreensão limitada do mundo nunca teria sido capaz de chegar com uma ideia assim. No passado, eu discuti a sabedoria do Ainsama com o Demiurgo, e a conclusão a que chegamos foi que o Ainsama possui um intelecto inalcançável. Qualquer um sabe disso. Também ouvi falar que grandes homens geralmente falam pouco. Demiurgo disse isso? Ainda assim, o Ainsama afirma que são apenas simples pensamentos que ele tem. Às vezes ele faz coisas misteriosas. Mas como diz o ditado, a verdadeira coragem parece covardia, enquanto grande sabedoria parece tola. O Ainsama é esse tipo de homem. Os olhos de Albedo estavam úmidos e ela balançou a cabeça. Eu sequer esperava que o Ainsama criasse a persona do aventureiro Momon. Realmente, ele é incrível. No começo não acreditei, mas tudo o que aconteceu até agora esteve na palma da mão de Ainsama. Momon é o Ainsama se passando por aventureiro, né? Para que serve isto? Logo você entenderá, a persona de Momon se tornará a base para o governo de Ainsama. Quantos passos à frente ele pensa? Talvez até a conclusão do Demiurgo tenha sido prevista pelo meu amo. O que está murmurando aí Arinsu? Isso é meio assustador. A voz de Chaltear chamou Albedo de volta aos seus sentidos, e depois de tossir levemente, ela olhou fixamente nos rostos dos presentes. Onde eu estava? Sim, isso. Tudo o que a Insama diz e faz contém um grande significado.
Portanto, mesmo que não consiga alcançar o nível dele, você precisa tentar o melhor para ver as verdadeiras intenções do Ain-sama com base em suas palavras. Isso vai ser difícil. Ain-sama é inteligente demais. Olha o Spearneedlis. Duas bolas de penugem branca, cada uma com mais de 2 metros de altura, apareceram de dentro da aldeia e lentamente foram para o lado de Aura. Eram animais mágicos que pareciam coelhos angorá. Eles são fofos, Arinsu. Chaltear acariciou uma das bolas de pelo ao lado de Aura. Eles são tão macios, quero criar um Arinsu. É uma sensação confortável, né? Mas quando encontram inimigos, eles ficam tão afiados quanto as agulhas, sabia? Spearneedlis eram monstros de nível 67. Uma vez que entrassem no modo de combate, eles se tornariam uma bola de espinhos extremamente densos. Se os Spearneedlis fossem mortos nesse estado, seus pelos não retornariam ao seu estado original e suave. Portanto, ao caçá-los, seria preciso pegá-los de surpresa e matá-los instantaneamente. Foi por isso que os jogadores que os caçavam eram frequentemente de níveis muito mais altos do que eles próprios. Mesmo Arinsu? Isso é assustador. Chaltear poderia ter dito isso, mas ela ainda estava acariciando-os sem parar. Para sua sorte, eles só entram em combate se eu der o sinal. Mas se houvesse inimigos por perto, aí seria uma questão diferente, só que nenhum invasor hostil seria capaz de chegar aqui do nada. No mínimo, os outros andares me mandariam um relatório antes. Isso é verdade. É apenas o esperado. Os 3 últimos andares estão cheios de vassalos que possuem excelentes habilidades de detecção. Seria muito difícil alguém entrar aqui sem ser notado por eles. Nesse exato momento, Aura pareceu surpresa e se virou para o Coliseu. Aconteceu alguma coisa, Aura-san? O portão de teleporte para o 7º andar foi ativado agorinha. De baixo? Demiurgo deveria estar fora nesse momento, então, poderia ser um de seus subordinados? Não tem problema se não for olhar? O Mari tá lá perto, então acho que tá de boa. Se alguma coisa a mais acontecer, ele vai entrar em contato comigo. Aura cutucou o colar em volta do pescoço. Bem, faz parte. Tem que ir nos portais de teleporte em locais específicos se quiser subir de um andar inferior para um superior, né? Não vamos nos esquecer que certas pessoas usam magia de teleporte, porque se correrem certas coisas caem. Blum. Nazarick é uma fortaleza inexpugnável, Arinsu. Concordo. Nem mesmo a magia de Superaba, a espada de Damocles ou meu item de classe mundial poderiam destruir um andar inteiro de uma só vez. É por isso que não devemos deixar que o anel de teletransporte seja roubado. Todos os olhos foram para o anel no dedo anelar esquerdo de Albedo. O Mari sempre entrega o anel para outra pessoa quando sai, é mesmo uma questão de segurança. Só por isso já tem noção do quanto ele dá valor. O Mari tá me chamando. Aura afastou-se e agarrou o colar, e então começou uma conversa com Mari. Os 3 olharam para Aura, cujo rosto estava ficando sério e, quando terminaram de falar, ela parecia muito infeliz. Vou ter que ir, pessoal. Parece que o Mari precisa buscar algo, por precaução eu vou voltar. Sem problemas. Então, por que não voltamos a sós, Chaltear? Eu não me importo, Arinsu. Eu gostaria de fazer algo nos campos antes de ir. Além disso, gostaria de conversar com Adriad e os Trents. Então cada um vai para um lugar. Foi muito bom terem vindo. Graças a vocês, agora sei como gastar meu tempo livre. Se a gente ficar livre algum outro dia, sim, da próxima vez, vamos dar uma passada na casa de banho.